Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso primeiro vídeo do canal da comunidade católica. Eu me chamo Pedro, vou estar comandando esse canal, trazendo explicações da Santa Igreja, frases, montando posts e o mais importante, meditando algumas palavras que são importantes e trazendo dúvidas, tirando dúvidas sobre a Igreja Católica. Para os meus vídeos vou usar diversos livros, diversas edições. O mais importante, o principal, eu vou usar o Catecismo da Igreja Católica, porque tudo sobre a fé católica está localizado nesse carinha aqui. Vou usar diversos livros, citações, como por exemplo esse livro aqui que eu tenho, que é muito bom, que é o Mestre Inesquecível, que fala Jesus, o maior formador de pensadores da história. Então é um livro mais voltado para filosofia, algo sobre a vida. Também tenho a Suma Teológica em forma de catecismo, eu estou usando ela como suporte, que é esse livrinho aqui, de São Tomás de Aquino. Foi escrito por outro padre, mas a própria Suma Teológica de São Tomás de Aquino são diversos volumes, então eu comprei essa daqui, que é usada... que foi escrita por um padre, que o nome do padre é Padre Tomás Pegues, que ele resumiu a Suma e fez em forma de catecismo, certo? E o que eu quero trazer hoje? Começar primeiro falando sobre hoje. Quero falar sobre a tradição apostólica, a tradição católica. O que é a tradição católica? Eu vou fazer a leitura do que está escrito no catecismo e depois eu vou explicar para vocês. Abrindo o catecismo da igreja, localizado no parágrafo 75, na página 43, diz assim: a tradição apostólica. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por toda a sua palavra, como fonte de vida como toda verdade, salvifica e toda regra moral. Quais são os tipos de tradição, pregação apostólica? A transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente, que é pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que os receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. O que é isso? Oralmente é a verbalização, o falar. Isso foi a pregação apostólica sobre os apóstolos. Por isso que tem na Bíblia os Atos dos Apóstolos, que são essa comunicação oral. E por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Como assim a mensagem da salvação? Grandes santos, por exemplo, São Tomás de Aquino, que escrevia sua Suma Teológica, ele era inspirado pelo Espírito Santo. Não era ele que escrevia as coisas do qual ele escreveu, mas o Espírito Santo que agia sobre ele. A mesma coisa foi com os apóstolos. Quando Jesus, depois de se levar aos céus, acontecer a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele prometeu, como ele já prometido na vida terrena, a promessa do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Aí temos Pentecoste, que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. E aí depois vem os Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, já com o Espírito Santo, pregavam o evangelho para todas as nações. E isso quer dizer isso. E a mesma coisa por escrito, mesma coisa que podemos voltar com os santos. Eles escreviam, mas não era eles que escreviam, era o Espírito Santo que intercedia, que agia sobre eles. Tem outra passagem aqui, logo após essa explicação, que eu vou ler. Continuada na sessão apostólica. Para que o evangelho sempre se
conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, e a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial dos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. O que é isso? É a tradição. O que é a tradição? É ficar firme naquilo que é desde os apóstolos. Tudo que os apóstolos puseram em prática, seguir até a consumação dos tempos. Isso é a tradição apostólica. Por exemplo, missa. Temos coisas da missa que é tradição apostólica, que, por exemplo, orações que eram rezadas desde a época dos apóstolos, desde a época de Cristo. Isso é a sucessão apostólica, é a tradição. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, portanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo em que crê. A tradição é o que tudo que nós cremos, é que tudo cremos no que Jesus, no que os apóstolos transmitiram para nós. E a igreja tem muito isso, que são as missas tridentinas. O que são as missas tridentinas? São aquelas missas que são rezadas tradicionalmente. Por exemplo, a missa tridentina é diferente da missa nova. O sacerdote reza a missa de costa para o povo. Ele rela na hóstia e no cálice, no pão e no vinho, que vão ser consagrados com as pinças dos dedos. Por isso que vocês pesquisarem missa tridentina, por exemplo, a hóstia, o padre ele segura com as pontas dos dedos. Ele faz, por exemplo, na hora que ele vai erguer, ele faz assim, pega assim na hóstia, faz assim e ergue para cima. Ele faz isso. A mesma coisa com o cálice. Ele dá um jeito de pegar assim, nas pontas do dedo e vai. É rezada de costa pro povo. Ela é rezada. É uma coisa bem que dá para perceber. A missa tridentina é rezada em latim, na língua latina. Por que o latim? Porque o latim ele é a língua oficial da Igreja Católica. Muitas pessoas dizem que no alto da cruz de Jesus, quando os soldados puseram aquela placa que significava Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus, estava em 3 línguas, que é o latim, o hebraico, o aramaico. Essas 3 línguas. Por isso que essas 3 línguas têm um certo poder na oração. Por exemplo, Ave Maria. Você reza Ave Maria em latim, que é Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Essa oração é a Ave Maria em latim. E tem várias outras orações, tem Pai Nosso, tem oração de São Bento, que é uma oração exorcista, rezar em latim é muito poderosa. Temos também nas outras línguas, o aramaico, o hebraico, tem também uma tradução dessas orações para esses idiomas. A igreja, ela convoca em determinadas eras concílios. O que é isso? Concílios são reuniões, entre aspas, convocadas pelo Papa, que reúne os bispos, reúne o clero da igreja para discutir uma questão muito discutível. Por exemplo, esse catecismo amarelinho, ele foi um catecismo
pós o Concílio Vaticano II. O que foi o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II foi um concílio convocado, eu não lembro por qual papa, mas o que esse concílio voltava a fazer, a discutir? Eles não queriam essa tradição apostólica. Essa tradição, eles acham que essa tradição apostólica está muito, como é que eu posso dizer, acabada, que tinham que inovar e modernizar a igreja. Mudar alguns conceitos que estavam achando esquisito na igreja. Mudar a missa tridentina porque ninguém entendia latim. Alguns entendiam, mas tinha gente que não entendia, por isso que não vivia, por não saber o conceito, a tradução. E a isso teve o Concílio Vaticano II, que foi por volta de 1960, por aí. E depois desse concílio, tivemos vários catecismos da igreja. Esse daqui que eu tô hoje, que é o atual, ele já é a 5ª edição do catecismo. Então nós já tivemos 5 edições depois do concílio. E tem os catecismos antes do concílio. Então são os catecismos tradicionais. E o intuito desse vídeo, eu queria explicar para vocês o que é a tradição. A tradição é isso. É algo que... A tradição da igreja é algo que nós celebramos desde a época dos apóstolos, que vai seguindo firme até os dias de hoje. Essa é a tradição apostólica, é a tradição da igreja. Por isso, muitas festas, por exemplo, a de São João, que tem a fogueira, ela é uma tradição, porque ela é feita, essa fogueira, desde... Eu não sei, desde antigamente. Mas por que faz até os dias de hoje? Por causa da tradição. A tradição é isso. Por exemplo, uma tradição de família. Fala alguma coisa em uma ceia, por exemplo. Alguma mensagem que sempre tem que ter. E vai passando por gerações, família por família. Filho passa para... vô passa pro pai, porque passa pro filho. Aí o filho passa pro filho dele. Aí o filho dele passa pro filho dele de novo. Isso é chamado de tradição. Porque é seguida tradicionalmente e eventualmente. Essa é a tradição. A mesma coisa da tradição católica. Que tudo que nós celebramos hoje, por exemplo, o credo, que é o creio em Deus Pai, a profissão de fé, ela é uma tradição apostólica que veio de São Pedro quando professou a sua fé em Cristo. Antes era chamado de Simão. Aí ele confessa a fé para Cristo, Jesus. Aí Jesus vem no que está escrito no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos céus. E aí seguiu a igreja fundada por Cristo, a igreja católica, que foi fundada sobre Pedro, que é o primeiro papa da igreja. O primeiro papa. Aí tem a sucessão dos papas. O nosso atual papa, o Papa Leão XIV, ele é o sucessor de Pedro. Então ele não é o Leão XIV que está lá. É o próprio Pedro, é o próprio sucessor. É o próprio vigário de Cristo. E é isso, pessoal. Quis trazer um pouquinho, o vídeo ficou grande, mas vai ser postado no YouTube, tem que ser grande. E foi isso que eu quis dizer. O que foi a tradição? O que é a tradição? É claro que tem vários aprofundamentos, mas isso é para outro vídeo. Por isso, então, deixe seu joinha, se inscreva no canal para que nós possa evangelizar pelo mundo, evangelizar pelo Brasil, que está tanto precisando. E o mais importante, espalhar a verdade, que a verdade tem que ser defendida. Como São João Paulo II dizia, a verdade tem que ser defendida a todo custo, mesmo se voltemos a ser somente 12. Então, assim, vai ser difícil? Vai, mas com fé em Deus vamos conseguir. Por isso, até mais, galera!